angolanas e angolanos do IJE, numa altura em que poderíamos estar neste momento a realizar um ato público de massas, na medida em que a UNITA encontra-se com dois atos de âmbito nacional no IJE, a quadra que comemora a figura e a obra de Jonas Malheiro Savimbi, e o partido decidiu fazer a comemoração nacional na cidade do IJE. Este facto levou a que a Jura, que realiza o seu Comitê Nacional, tenha organizado um acampamento de jovens a nível nacional e também a sua reunião ordinária do Comitê Nacional no IJE. Circunstâncias normais, atos normais da vida de um partido político regular, normal. Pelos vistos, hoje também nós estamos a observar aquilo que parece um estado de guerra. Algo que nós próprios questionamos. Que é isto? A UNITA, como é normal, informou o governo provincial, informou as estruturas de responsabilidade, a polícia, de que estaria na cidade do IJE com os atos e os factos que aqui foram enunciados. Dá a ideia que o governo de Angola, as suas instituições, não estão à altura de poder garantir a pluralidade democrática, a liberdade que qualquer cidadão, qualquer partido político tem direito de ter. Se faço aqui uma sequência de factos que permitam ao cidadão acompanhar, eu diria que quando nos aproximamos quinta-feira da capital do IJE, começamos a verificar que todos os municípios que estávamos a atravessar estavam em campanha eleitoral. O que é que isto significa? Significa que nós encontramos os municípios todos engalanados. Bandeiras, fitas, pósteres do MPLA, nos postes, em todos os elementos públicos, como uma indicação de que estávamos no ato de uma campanha eleitoral. Como todos sabem, só se pode proceder a este tipo de atos quando se está efetivamente em campanha eleitoral. E encontramos isto em todos os municípios. Quando entramos na cidade do IJE, encontramos o mesmo em toda a cidade. A cidade estava toda engalanada com bandeiras do partido do regime e inclusive em frente à sede da UNITA. Tudo com bandeiras, todos os postes com figuras da liderança do MPLA. Ora, isto nos deu imediata indicação de que o partido que governa este país, através das suas entidades provinciais, e nós sabemos que infelizmente no nosso país os governadores, na sua maioria, são também primeiros secretários do partido que governa. E esta dupla realidade tem criado muitos problemas. E aquilo que nós estamos a assistir aqui no IJE é também consequência desta realidade. Nós temos o governador, que é também secretário provincial, e que, tendo tomado conhecimento, porque nós informamos que íamos realizar uma atividade política durante estes dias, ele sobrepôs a estes atos do seu próprio partido. O IJE, infelizmente, tem-se sido exposto ao longo dos últimos anos com atos deste género. Nós, há cerca de 10 anos a esta parte, tivemos incidentes do mesmo género. Quando convocamos algum ato, o partido do regime convoca para o mesmo lugar o mesmo ato. Isto aconteceu no 13 de março, isto aconteceu em 2011, isto aconteceu em 2016, isto está a acontecer de novo hoje. Quando nós entramos na cidade, tínhamos a polícia à nossa espera, como é normal, para nos acompanhar à entrada. Saudamos os comandantes, um ambiente bastante tranquilo, bastante cordial, mas qual é o nosso espanto? Quando nos dirigíamos à sede, a polícia estava-nos a dirigir para outros locais. Paramos várias vezes, questionamos a polícia para onde é que nos quer levar. É proibido passar nesta rua. Não podem passar em frente ao governo provincial. As ruas estavam fechadas, a coluna e a caravana da UNITA. Mas que tipo de cidade é esta? Que vive uma exclusão em que não há liberdade de circulação, não há liberdade para desempenho dos atos políticos. É o governador e o primeiro secretário que nos indica o que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer. Os locais escolhidos para as atividades foram negados. O governador impôs-nos um local que não estava em condições. Então a UNITA decidiu realizar o seu ato em frente à sede, hoje.
E quando hoje amanheceu, tinha um aparato, como em estado de guerra, a fechar as ruas todas da cidade e a impedir as pessoas de se deslocarem à sede do partido. Nós contactamos a Presidência da República, nós partilhamos a preocupação, nós estamos a precisar de respostas. Afinal, Angola é um Estado democrático ou não? Afinal, em Angola, os partidos têm ou não liberdade de executar os seus atos, mais ainda quando antecipadamente informam? Afinal, os governadores, que são secretários provinciais, primeiros secretários, têm liberdade de impedir os atos políticos? Têm liberdade de instruir a polícia para disparar sobre as comunidades e as populações? Nós estamos a assistir, a partir daqui onde estamos, nós estamos num hotel, a algo que está aqui ao lado, quem está fora do país está a questionar e nós também estamos. Nós estamos surpreendidos com esta postura. E eu digo, de algum modo, ainda bem que isto está a um ano de eleições. É este o tipo de cenário que o governo angolano quer garantir para um ambiente que não tem garantias de pluralidade para a campanha eleitoral? É preciso pedir responsabilidades. Nós tivemos uma audiência com o Sr. Governador ontem, muito positiva. Disse-lhe eu, inclusive, que nós, enquanto dirigentes, temos a responsabilidade de passar para a sociedade mensagens de convivência pacífica, de diálogo institucional. Tudo muito bonito para logo a seguir vermos este tipo de intolerâncias. O acampamento da juventude foi invadida por membros da JMPLA, com agressões. Foram para o local onde estavam os jovens da UNITA. Isto são atos intencionais. Hoje levantei-me e percebi o que é que estava a ser preparado. E o que eu percebi é que dá a ideia que o partido de regime está a atrair o presidente da UNITA para tumultos, para depois dirigir à UNITA e ao seu presidente responsabilidades sobre ambientes organizados intencionalmente por pessoas não preparadas, não democráticas, incapazes da tolerância, incapazes de uma governação acima do interesse dos seus próprios partidos. Nós fizemos tudo para nos distanciarmos destas questões. Pedi à juventude que não saíssem do acampamento. Pedi aos membros para que não fossem insistir para a realização dos atos políticos. Mas é preciso responsabilizar, porque nós estamos perante de uma violação clara do direito, uma clara violação à lei e provavelmente uma tentativa de criar um precedente. Que precedente é este? Aos partidos de oposição não se deixa a liberdade para fazerem o seu trabalho. Nós vimos a forma como fomos extremamente recebidos à nossa entrada. Se aquilo que estamos a assistir é um impedimento de nós podermos realizar um ato com uma grandiosidade de presenças de massas, então isto é absolutamente negativo e condenável. Óbvio que nós vamos pedir responsabilidades a quem de direito. Estamos à espera que nos venham as respostas da Presidência da República, a quem demos conhecimento destes comportamentos, e nós não podemos, em circunstância nenhuma, pensar que isto se possa repetir. Isto não se pode repetir. Não se pode instrumentalizar as forças de defesa e segurança. As forças de defesa e segurança, nelas próprias, não podem permitir serem instrumentalizadas por um partido de regime que pensa que os seus interesses se sobrepõem ao direito e se sobrepõem à lei. Então, estamos a fazer esta comunicação pela responsabilidade e obrigação que temos de comunicar ao cidadão que não vamos fazer o comício, que preferimos não o expor a circunstâncias de risco. Estamos a apelar aos membros da UNITA que não se dirijam aos locais do comício. Não queremos confrontos, não queremos violência, mas não sirva isto de incentivo aos intolerantes de que ganharam uma batalha de limite às liberdades, porque isto não pode repetir-se. O cidadão saiba o que se passa no país. O que se passa no país é o cansaço e a falta de democracia de quem está hoje a governar. Por isso nós aproveitamos esta oportunidade para incentivar o cidadão a não abdicar dos seus direitos. E o cidadão, por esta via apelo, vão aos boapos, façam a atualização do vosso registro. E para quem não tem capacidade de garantir democracia e liberdade, vamos votar e vamos mandá-lo para casa, através da nossa condição de o podermos fazer em eleições. Não ao medo, não à violência, sim à democracia, sim à liberdade. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado a todos. Se tiverem alguma questão, nós estamos ao vosso dispor. A quem vai recair
cair essa responsabilidade da UNITA para ter dificuldade? Eu não penso que seja a UNITA que deve ficar preocupada com quando isto acontece. O que nós estamos a assistir não é uma agressão à UNITA. O que nós estamos a assistir é uma agressão ao direito. É uma agressão aos angolanos no seu todo. O senhor jornalista que me fez uma pergunta está impedido de fazer o seu trabalho em liberdade. Isto não é um problema de um partido político. Isto é um problema de um país que está a ver a impreparação de quem governa para uma garantia de uma sociedade plural e de liberdade. Nós fizemos aquilo que é nossa responsabilidade. Fomos ao limite máximo de quem tem responsabilidade de governação. Nós estamos a pedir responsabilidade. O que nós vimos foi um excesso de força desnecessário. Porquê? Porquê? O que nós vimos hoje foi disparos sobre a sede do partido. Então não se pode sequer realizar atos na sede? Então é o primeiro secretário do MPLA que vem dizer onde é que o partido da oposição e como deve fazer os seus atos? Este é um dado que deve servir de apelo a que estas sobreposições cessem. E, portanto, meu caro, a responsabilidade a quem tem. O país tem hierarquias, a província tem hierarquias. A responsabilidade aqui, indiscutivelmente, é do governador provincial. É do comando da polícia, é do responsável do Ministério do Interior, que aqui está. São os dois, governador e responsável do Ministério do Interior. Mas acima deles, já que nós partilhamos, está o Governo Nacional. Nós não pensamos que possamos deixar andar este tipo de circunstâncias. O Sr. Presidente acredita que essa ordem tenha vindo de lá do Palácio Presidencial? Não sei. Nós estamos surpreendidos. Nós temos sido calmos, vou dizer, calmos o bastante, mas não abdicamos do nosso direito. E eu posso mesmo já dizer aqui que nós vamos voltar para fazer o comício. Nós vamos pôr as instituições em teste. As instituições não pensem que podem limitar a liberdade de um partido político de realizar os seus atos partidários. E, portanto, hoje não fizemos por excesso de tolerância, por bom senso, porque temos um ambiente externo que é um ambiente de conflito que nós não conseguimos explicar, mas se o IGE pensa que vai ser um espaço fechado à liberdade dos atos políticos, esqueça. Nós estamos a voltar mais dia menos dia, com respeito ao direito, respeito à lei, para comunicar com os nossos membros, com a comunidade e com os cidadãos livres que quiserem estar presentes. O IGE não pode ser um bantustão limitado de espaço de ação de quem o dirige mal, por desrespeito ao direito e desrespeito à lei. Sr. Presidente, depois desse cenário, acha que é urgente a efetivação do Pacto de Estabilidade, visto que o IGE, praticamente, o Presidente confirmou, foi um ato quase de guerra? O que é que diz a respeito disso? Eu penso que o Pacto de Estabilidade está a ser confirmada a sua necessidade. Quem antecipadamente, por alguma talvez nem diria distração, está hoje a ver pelos factos que quem está a governar não tem as condições absolutas de garantia de estabilidade, de garantia do direito e da lei. E é interessante que este foi o conteúdo da conversa com o Sr. Governador, a quem partilhamos os motivos e a razão do pacto. Inclusive, lhe demos o nosso contacto telefónico. Disse que retribuía, não fez. Hoje, quando quisemos procurá-lo, está incontactável. Portanto, não é assim. Não é este tipo de dirigentes que servem em Angola. Mais ainda quando são dirigentes formados, são dirigentes que andaram na boa escola. Nós não podemos permitir este tipo de atitudes e não podemos aceitar. Portanto, o pacto é importante, o pacto é necessário. Hoje o pacto não é mais um documento da UNITA, hoje o pacto é um documento que toda a sociedade angolana debate e partilha. Hoje vêm convites de todo lado e o pacto foi levado à Presidência da República, às igrejas, às universidades, às organizações não governamentais, e elas mesmo são responsáveis por uma parte do conteúdo do pacto. Hoje o pacto não é mais um documento da UNITA, é um documento dos angolanos. Muito obrigado. Senhores jornalistas, caros presentes, por hoje é tudo. Agradecemos a presença de todos.